Quando a gente precisa saber quem é, mas nem sempre é tão fácil de se encontrar. Um sinal de chegada para quem vier, uma luz que oriente de frente pra gente achar. Minha voz, minha cor, meu rosto, meu corpo, meu amor. Isso tudo é parte dessa arte que me faz humano. Identidade, minha fé no lugar que eu descobri, para meu lar, nas pontas dos dedos, essas linhas que me fazem humano. Identidade, livre da mentira, longe da falsidade. Sou inteiro e livre na minha identidade. Quando a gente precisa saber quem é, mas nem sempre é tão fácil de se encontrar. Um sinal de chegada para quem vier, uma luz que oriente de frente pra gente achar. Minha voz, minha cor, meu rosto, meu corpo, meu amor. Isso tudo é parte dessa arte que me faz humano. Minha identidade, minha fé no lugar que eu descobri, para meu lar, nas pontas dos dedos. Livre da mentira, longe da falsidade. Sou inteiro e livre na minha identidade. Livre da mentira, longe da falsidade. Sou inteiro e livre na minha identidade. Livre da mentira, longe da falsidade. Sou inteiro e livre na minha identidade. O amade, samase, o amade. Wamade, Samase, Wamade, Wamade, Samase, Wamade, Samase,
woman dear. Without this, come for them to take. You can Santa Babe, Santa One Massive. Identidade, a nossa identidade. ¿Cómo está, chicos? Muy bien, maravilloso, Mamur. Si quieren, abran sus micrófonos, díganle algo a Mamur. Muito obrigado. Oh, que bueno, que bueno. Tudo flui bem, embora. Soframos pouco no começo. Ai, que bom, que bom, que bom. Eu estou aqui com meus dois filhos e amigo meu no baixo e minha mulher que está aqui também. Alô? Sí, sí, continúa. Bem. E Jana no piano, Cher na bateria. E proporcionando para vocês alguns pouquinho de história da África, uma parte da África, porque quando se fala África é muito, muito grande, né? Então não dá para falar de todo o continente, mas a África está no coração de todos os seres humanos, porque vocês todos nós viemos da África. Todo ser humano vem da África, né? Então, não podemos deixar de homenagear o mundo, né? Mesmo com seus momentos que passamos, o mundo está passando, de um modo geral, é aprendizagem. Isso que nós estamos passando, aprendizagem. Porque o homem pode acreditar de que não está solo no planeta, né? E que nós estamos aqui só por tempo na vida. A vida nos pertence, né? Nós não somos donos da vida. Somos apenas usuários. Usamos só a vida e temos que usá-lo com muito respeito, né? Que não há nenhuma pessoa que vai estar aqui por sempre. Nós vamos todos um dia partir,
Onde? Não sabemos. Não sabemos. Nenhuma foi e voltou para dizer que estive em tal lugar. Isso não é permitido saber. Temos que respeitar nossa limite. E essa é a história da África. A África é esse. Para que o homem possa aprender de que ser branco, preto, esse é um segredo de Deus. Ninguém optou para ser preto nem branco. Somos todos seres humanos. Único cor. Né? Esse que nós temos que aprender no mundo, na vida. Temos que desfrutar da vida. Né? É aprender muito com todos, com o pobre. Né? Pobre, eu disse pobre porque ninguém é pobre. Né? Mas como o homem só habla de material, e quem criou o material é o homem que criou o material. Né? E o material também se vai, apodrece. Né? E se material, o corpo apodrece, vai embora. Né? Quantas pessoas que vieram na vida e não ficaram um bom tempo, desfrutaram, outros não desfrutaram. A maioria da gente não desfruta bem a vida. Não conhecem nem bem a vida. E como temos pouco tempo de vida, nós temos que desfrutar, curtir, abraçar, conversar, dormir mais tarde, dormir mais cedo, temprano, acordar temprano ou dormir mais tarde. Tenha liberdade de fazer tudo o que queres na vida. Se chama liberdade. Né? Deus não colocou limite. Né? Não há limite. É desfrutar. Né? É bem, com alegria. Né? Aprendendo de que mesmo, né, essa alegria é acompanhada também de sofrimento. Né? O sofrimento faz parte da vida. Né? E temos que aprender com o sofrimento. Né? Temos que chorar. Temos que lamentar. Quando lamentamos, dia seguinte vem a felicidade. Que afasta tudo, apaga tudo. E recomeçamos de novo. E assim é a vida. Até um dia você se vai definitivamente. E a música ensina isto. A música ensina a simplicidade. Ser simples. Sem muita teoria. Sem muita dificuldade. Por que dificultamos as coisas, meu Deus? Por que dificultamos as coisas? Por que nós temos que sofrer demais para aprender? Por quê? Não há necessidade. Né? Podemos se concentrar para aprender. Se concentrar, né, é diferente de sofrimento. Você se concentra para aprender uma coisa, mas não sofrer para aprender uma coisa. Né? Porque vai lhe sair muito caro amanhã. E a música é este. A música em África é a música mais simples. Né? Os ritmos africanos são muito simples, mas são cheios de alegria. Né? A primeira música que eu acabei de tocar, a primeira, é a música que ensina os recém-nascidos. Né?
é a primeira lição de música dos recém-nascidos. Né? Quando o papá canta, né, alguns fonéticas labiais para registrar no ouvido do ninho. Há uma coisa muito importante na vida: escutar. Escutar, isso é uma coisa mais sagrada. Aprender a escutar. Há muita gente que não sabe escutar e sofre. As pessoas que não sabem escutar sofrem muito, muito. Porque quando você escuta, você minimiza um pouquinho o orgulho. Nós não temos que ter muito orgulho assim. Tudo tem que ser bem dosado. Então, escutar por um ninho, um recém-nascido, né, para abrir seu ouvido, o ouvido, entra acá e não pode sair. Ou entra acá e não pode sair acá. Aqui para você falar, aprender a se defender, aprender a falar para poder se defender amanhã. Aprender a escutar para que o coração absorva o aprendizagem. Quando o coração absorve o aprendizagem, aí nasce um espírito. Esse espírito é seu grande amigo. Antes de sua mamãe, de seu papá, o espírito é seu melhor companheiro que vai lhe acompanhar até a morte. E todo ser humano tem que ter um grande amigo, é seu espírito. Porque o espírito é semelhante a tu. E tu irmão, tu mamã, tu papá, tu abuela, tudo. Esse espírito jamais vai lhe deixar. Jamais. Tu mamã pode te deixar um dia, pode se enojar. Mas o espírito não. Ele está sempre do teu lado. E esse espírito se alimenta de quê? De música. Acredita. Ele não se alimenta de prata, de comida, de nada. Se alimenta de canções. Canções que chamamos desafinados ou afinado. El desafinado, lo mais importante da vida, sabe distinguir el desafinado, que chamamos desafinado. Nós, a civilização chama el desafinado. Mas el companheiro del afinado. Então, quando tem hijo, recém-nascido, que chamamos as tradições. A música que tocamos no balafón vem desse. Eu acabei de dizer. Ensinar tu filho a escutar. Escutar amanhã, escutar tu papá, escutar tu mamã, escutar tu melhor amigo. Porque como a vida é muito cruel, a vida é muito cruel, a vida ensina de um jeito muito duro. Estão escutando, chicos? Estão saindo bem? Claro que sí, Mamur, estamos aquí como, wow. Então, escutar
a primeira escola do ser humano. Em África, se ensina muito a escutar. Antes de tocar qualquer instrumento, aí que está sentada, aprende a escutar. Escutar traz uma sabedoria para amanhã saber se defender sem violência. Porque se usar a violência, pode perder. Porque o corpo não é feito de ferro. O corpo é de carne, a carne é osso. É fraca. O corpo humano é muito fraco. E as pessoas usam a violência. Por quê? Nós tiveram uma educação de vida. Quantos grandes reis, imperadores ditadores usaram violência e não compensou nada. O homem, ela funciona falando. O homem aprende quando você habla. Mas há uma maneira de falar. Não é qualquer maneira de falar. Daí vem a música. Quais são as maneiras de falar? O timbre da voz. Quando você fala com um ninho, há um timbre, há um sonido que há que usá-lo. Porque para sensibilizar é tipo, é ninho. Não é qualquer voz, não é qualquer tonido, não é qualquer som vocal. É o sonido que atrai uma boa charla. É um sonido onde há uma participação do coração que alimenta o espírito. Aí vem o espírito que habla, usando esses sonidos. Aí esse sonido desperta o ninho para escutar-te. Isso não todo mundo lo sabe. A gente não sabe. Os educadores não sabem disto. Não sabem. Por isso, dizemos em África, a música em África é um talismã. A música em África ocupa um espaço muito grande. Muito grande. Nós usamos a música para acompanhar nossos mortos, para acompanhar os dolores, a enfermidade. Quando estamos bem, quando estamos mal, quando a vida nos leva de uma maneira muito dura, nós usamos a música. Porque a música é o amigo do homem, é o amigo dos animais. Canta uma música para el perro, tu vai ver, tu vai ver, você vai sentir como ele se transforma. Até os animais. Eu digo sempre que todo mundo tem que se iniciar pela música. Todo mundo. Todo mundo. A base da música. A base da música é a charla. Depois da charla, acompanhado do sonido,
el canto. El canto. El canto aleatório. Não um canto pensado. Um canto aleatório. Um canto que nasce do coração. Este é um remédio para si próprio. Sabes, antes de sair de tu casa, toma el banho, pode, antes de tomar tu café, pode também cantar para si próprio. Porque antes de sair, porque sai lá fora, há todos os espíritos, há todos os malos, os buenos, buena gente, há de tudo lá fora. Então, para se proteger, pode usar a música, né? Para ter um dia maravilhoso. Né? Eu agradeço muito a Deus meu aprendizagem. Hoje eu estou aqui em Brasil, vivendo em Brasil, após percorrer bastante países do mundo. Eu estou aqui em Brasil com meus 2 filhos.